Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e creia que o Senhor Jesus Cristo, Ele pode fazer coisas grandes, excepcionais na sua vida. Amém? Queridos, nesta manhã, uma manhã tão gloriosa, a manhã a qual o Senhor nos concedeu e nos abençoou uma noite de sono tranquila e abençoada, eu quero vos trazer uma palavra, uma mensagem sobre liderança. Amém? A Bíblia diz assim lá em 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 14, diz assim: Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra do Senhor. Queridos, nesta manhã, a manhã tão gloriosa, eu quero trazer uma palavra sobre liderança. E nós precisamos manter o foco. Quando nós falamos sobre visão, eu lembro de Martin Luther King Jr., que disse que aquele que não está pronto para morrer por algo, também não está pronto para viver por outra coisa. Martin Luther King Jr., ele passou sua vida lutando pelos direitos dos negros e das mulheres. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz e foi o mais jovem a conseguir isso. Foi assassinado por lutar pela paz e pela igualdade. Então nós precisamos ter visão. Se nós queremos ser líderes de excelência, nós precisamos ter visão além do alcance. Quando eu falo sobre visão além do alcance, eu lembro da visão da águia, como todos nós falamos. Alguns estudiosos, teólogos, falam sobre a visão da águia. A águia, assim como todas as aves de rapina e demais animais predadores, tem a visão frontal para poder ver, calcular a distância e encontrar suas presas. A visão frontal é uma característica de animais carnívoros. As pessoas que têm a visão de uma águia conseguem enxergar que a maioria não enxerga, que a maioria não vê. Havendo visão, não há lugar para o medo. Então nós iremos falar hoje em rápidas palavras, uma reflexão sobre visão. E a visão é tudo para o líder. É completamente indispensável. Por quê, pastor? Porque é a visão que conduz o líder. Há uma diferença entre vista e há uma diferença entre visão. A vista nos proporciona ver somente o limite, somente o presente. Mas a visão nos permite ver o futuro. A visão ela vem de dentro, ela vem do coração, vem da alma. A vista ela vem exteriormente. Eu vejo o presente, mas a visão vê aqui dentro. E o líder, ele precisa ter visão. Sentido de vista, visão significa sentido de vista, ação ou efeito de ver. É capacidade de compreensão. E nós precisamos ter a capacidade de compreender. Então, que o Espírito Santo, nesta manhã, possa nos proporcionar uma visão. E eu oro ao Senhor, você que está nos acompanhando, Filial Júnior, que Deus abençoe sua vida, que nós possamos ter a visão, que nós possamos pedir ao Espírito Santo nos proporcionar a visão. Então, queridos, eu quero ministrar sobre a sua vida nesta manhã, dizendo, lança, a visão ela lança e ateia o fogo que há dentro do nosso coração, empurrando para frente. Então deixa que o Espírito Santo de Deus trabalhe em sua vida. Deixe que a visão ateia fogo e incendeia você por dentro. Que seja inflamável.
que seja algo palpável. Eu sempre falo em minhas ministrações que a fé, ela precisa se materializar. Aquilo que eu não vejo, mas eu creio. Eu creio que algo vai acontecer na minha vida. E nós não podemos, assim, queridos, recuar, retroceder. Aquilo que Deus proporcionou na minha vida, na sua vida, você precisa avançar. Isso é visão, algo que você sente por dentro às vezes. Tem pessoas que não estão enxergando aquilo que você enxerga. Tem pessoas que não estão vendo aquilo que você está vendo. Isso chama-se visão. Algo que está dentro de você, algo que está inflamado, algo que te permite avançar. Então, eu citei aqui o exemplo do Martin Luther King Jr. Ele lutava por uma causa dos negros, das mulheres, ele não desistiu disso. E ele alcançou. É tanto que ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Ele morreu por aquilo que ele gostava de fazer, mesmo que ele foi assassinado. E quantos? Olha o exemplo de Jesus. Jesus é um grande exemplo de visionário, de pessoa de visão. Jesus morreu por aquilo que ele amava fazer, amar as pessoas. A Bíblia diz, lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou quem? Enviou o seu único filho, Jesus, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por nós, morreu por mim, morreu por você. Jesus não desistiu de fazer aquilo que ele foi proporcionado a fazer. E nós precisamos fazer assim. Nós precisamos deixar um legado. Nós precisamos deixar um legado para que as pessoas possam assim lembrar de nós. O que as pessoas irão lembrar se nós não deixarmos legado? Eu fico vendo às vezes, quando eu vou, um exemplo um pouco triste, mas é um exemplo verdadeiro, quando nós vamos a um cemitério e nas lápides está escrito o nome da pessoa, o nascimento, e aquelas pessoas que lêem a lápide, lêem o nome do seu ente querido, vem a lembrança. O que ele fez? Muitas vezes quando eu vou no culto fúnebre, vou ministrar a palavra, eu falo muito sobre isso. E o que nós precisamos recordar é o legado que essa pessoa deixou. E nós precisamos aproveitar as oportunidades. E nós, como líderes, nós precisamos deixar um legado, queridos. Nós precisamos deixar algo que vai comover a nossa geração, que vai impactar a nossa geração. E esse é o momento certo, é o momento correto. Então nós possamos pedir ao Espírito Santo que venha nos proporcionar algo sobrenatural, que nós possamos deixar um legado para a nossa geração, porque a nossa geração precisa entender quem somos nós, o que nós fizemos. Mesmo que não dê certo, mas nós precisamos insistir. Nós não podemos ouvir vozes estranhas, vozes de terceiro dizendo, olha, você não vai conseguir, não vai dar certo. Tudo vai dar certo. A Bíblia diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso. Olha só, quando eu falo sobre visão, e para compreender a visão, de que modo ela passa a fazer parte da minha vida, um bom líder precisa entender alguns aspectos, algumas características. A primeira é, a visão começa no íntimo, a visão começa dentro de mim. A visão não começa aqui, a visão começa aqui. E eu preciso ser uma pessoa visionária. Sendo uma pessoa visionária, eu vou conquistar muitas coisas. Se você perder a visão, olhe para dentro de você mesmo. Recorra os seus desejos e talentos naturais. Observe seu chamado. Se você tem um chamado, observe seu chamado. Algumas pessoas chegam até a mim e falam, pastor, olha, eu não consigo mais, eu estou ardendo por dentro. Olha, pastor, eu preciso mudar esse país. Ele começa às vezes a falar, até mesmo no meio de política, fala, pastor, não aguento mais, está errado. Você sabe por quê? Porque você tem um chamado. E às vezes a pessoa sai de casa, fala assim, pastor, eu não sei o que fazer, eu estou indo embora. Eu não concordo com essa situação. E a gente vê que ele tem uma visão, ele é um visionário. E eu falo para ele, por que você não faz isso?
Às vezes Deus te capacita para fazer isso, para ser um representante entre a comunidade, para ser um representante do nosso país, para ser um representante municipal. Por que você não faz isso? Outras pessoas chegam aqui em casa, choram, fala: pastor, se eu fosse pastor, eu faria assim. Eu falo assim: então por que você não se qualifica? A visão está latente no teu coração, na tua alma. A tua alma está inflamada. Então seja um pastor, seja um líder a qual Deus quer usar. Então a visão está dentro de nós e nós precisamos enxergar isso, querido. Nenhuma outra pessoa vai enxergar aquilo que está dentro de você, somente Deus. A Bíblia diz que Deus, ele tem os seus atributos. O nosso Deus é um Deus onisciente, ele nos conhece por dentro, ele nos capacita e nós precisamos aproveitar a oportunidade. A visão é a capacidade de ver além daquilo que os nossos olhos podem ver. Ver é uma função de olho, mas a visão é uma função de coração. Entenda isso. Ver é uma função de olhos, mas a visão é uma função do coração. Seus olhos o limitam no presente, mas a sua visão abrange todo o futuro. Amém? Eu vou repetir de novo para você não esquecer. Seus olhos o limitam no presente, mas a sua visão abrange o futuro. Essa é a visão. Não seja limitado. Não seja limitado com seus olhos. Às vezes nossos olhos nos enganam. Às vezes nossos olhos nos enganam, queridos. Às vezes nós estamos enxergando uma situação impossível. Uma situação de impossibilidade. Não vai dar certo. Mas nós temos que ouvir a voz que sai daqui de dentro. A nossa visão. Porque a nossa visão vai abranger o nosso futuro. E nós precisamos deixar que a nossa visão seja inflamada. A Bíblia diz, eu citei aqui um texto em 2 Reis, no capítulo 6, quando nós falamos sobre o servo de Eliseu. Estava vindo um exército contra Eliseu, contra o profeta, porque o profeta tem a visão, e estava o profeta descansando em Dotã. Quando eu falo sobre Dotã, eu falo sobre duas coisas que aconteceram em Dotã. A primeira está lá em Gênesis, quando José foi entregue pelos seus irmãos das mãos dos medianitas para ser vendido aos mercadores. José, ele foi pego pelos seus irmãos porque a Bíblia diz que ele era um sonhador mau, ele tinha visão. Prepararam uma cilada para o seu irmão José por causa de uma túnica, porque o seu pai amava José. José, ele tinha algo que os seus irmãos não tinham. A visão de José não era nos olhos, era aqui dentro. A Bíblia diz que um certo dia o seu pai mandou José para levar, para ver onde estavam seus irmãos. E quando José chega, aproxima dos seus irmãos o vê, eles maquinam mal para matar José. Pegam José, rasgam suas vestes, lançam uma cisterna seca, vazia e deixam José ali. E uns começam a dizer: vamos matar José. Ele não pode viver. Ele tem algo que nós não temos. A inveja, muitas vezes, inflamou a mente dos seus irmãos. E um dos seus irmãos disse: nós não podemos matar o nosso próprio irmão, nós vamos fazer alguma coisa. Pegam as vestes de José, matam a besta fera do campo, o animal, vai aspergindo o sangue desse animal sobre a túnica de José e leva para o seu pai. E eles viram os mercadores vindo em direção, os midianitas, os amalequitas ali, e vende José por pequeno preço. As pessoas estão querendo matar outras por causa da visão, querido. Elas não têm. E a Bíblia diz que José foi vendido pelos ismaelitas. E eles foram. E chegam seus irmãos ao seu pai, Jacó, e assim: olha, aconteceu uma grande tragédia. As bestas feras do campo vieram e mataram o nosso irmão. E começaram a chorar, seu pai acreditou. Mas Deus tem um projeto na vida daqueles que têm visão. Entende isso.
pode tentar te lançar numa cisterna seca, vazia, pode tentar te matar, pode tentar te perseguir, mas não pode arrancar dentro de você algo que somente Deus te deu, a sua visão. As pessoas estão destruindo outras por causa da visão. Faça como José, mesmo sendo lançado em cisterna, mesmo sendo vendido ismaelitas, mesmo ser colocado em um calabouço, mesmo ser sendo um escravo, mas ninguém tirava a capacidade de enxergar de José. E a Bíblia diz que ele tornou o segundo maior do Egito. Deus quer fazer isso na sua vida. Seja um líder visionário. Olha só, a segunda qualidade da visão, a visão aproxima-se de sua história. Nós temos uma história. A visão aproxima-se de sua história. A visão não é uma qualidade mística que surge do nada, queridos. Mas algumas pessoas parecem não acreditar. Nasce do passado de um líder. A visão, ela nasce do passado de um líder e da história das pessoas em sua volta. Eu me lembro muito bem, nós morávamos em um bairro novo. Nessa época, eu estava fazendo seminário e eu trabalhava de dia, à noite ia para o seminário e muitas vezes eu chegava 1h da manhã em casa, pegava o último ônibus. Eu não tinha carro e um dia eu usava uma maletinha, e essas maletinhas eu colocava minha Bíblia, as apostilas, porque eu tinha que ler, eu tinha que buscar. Tem pessoas, eu quero abrir entre aspas aqui, que tem pessoas que é contra a teologia, mas a teologia é conhecimento de Deus. Como nós poderemos conhecer Deus se nós não observamos a sua palavra? E eu desci nessa parada de ônibus com essa maletinha, com a Bíblia, com as apostilas, e descendo, abordaram-me duas pessoas, dois assaltantes, e falaram: é um assalto, para. E um deles fala assim: olha, deve estar carregando dinheiro, porque está levando essa maleta, é algo até hilário. E eu entreguei a maleta, e falei: quem é você? Você é um empresário? Você tem dinheiro aí? Eu falei assim: olha, tem algo nessa maleta que nem dinheiro pode comprar. Então um deles ficaram curiosos, e o outro fala assim: mata logo ele. Ele está debochando da nossa cara. E eu muito seguro, eu confio, eu sei para onde eu vou e nós precisamos saber para onde nós vamos. O céu existe. E eu entreguei a maleta e quando um deles abriram a maleta, se assustou. Eu olhei para a fisionomia, para o rosto, para a face daquela pessoa. Ela estava com a fisionomia de espanto. E o outro falou assim: o que foi? O que tem aí? É dinheiro? Ele falou: não, não é dinheiro. Ele começou a chorar. Ele olhou para mim e falou assim: não diz que você é pastor. Você é pastor, é? Eu falei: graças a Deus, eu sou um pastor. Eu tenho orgulho de ser pastor, querido. Eu tenho orgulho de trabalhar com vidas, de amar pessoas. Esse é o meu chamado. Deus me vocacionou assim, de amar pessoas, de cuidar de pessoas. Aleluia, glória a Deus. Eu até me emociono quando eu vejo isso. E queridos, esse assaltante, ele me deu a maleta, falou assim: não vai fazer nada de ruim com o pastor. O outro falou: por quê? Não estou te entendendo. Eu estava armado. Ele falou assim: olha, pastor, ore por mim. E foi algo sobrenatural naquela noite, 1h da manhã, no meio do nada. E essa pessoa, ela dobrou o joelho, se prostrou e falou assim: pastor, ore por mim. Pastor, eu estou afastado, mas ore por mim. Eu orei pela essa pessoa, ministrei sobre ele a bênção. Naquele momento eu vi a presença do Senhor, no meio do nada. Às vezes, queridos, eu quero abrir um parênteses aqui para você. Às vezes você não está enxergando o que Deus está proporcionando na sua vida. Às vezes os teus olhos estão vendo tragédia.
Às vezes os teus olhos estão vendo impossibilidades, mas Deus fala com você nesta manhã. Ouça a voz do seu coração, seja um visionário. A visão está dentro de você. A visão está aqui. A visão não está aqui. Aquilo que você pode ver. A visão está aqui, inflamada, latente no teu coração, na tua alma. Eu orei para aquela pessoa, ela se reconciliou. E ela falou assim: pastor, o senhor não vai sozinho para casa. Nós iremos escoltá-lo, nós iremos levar o senhor. Foi algo sobrenatural para eles. O meu coração se encheu mais ainda. Eu vendo aquelas duas pessoas me conduzindo até a minha casa. É assim, quando eu chegava tarde, a minha esposa ficava lá na esquina me esperando. Então, ela também estava se expondo. Queridos, nada e ninguém pode arrancar dentro de você a visão. Nada e ninguém pode arrancar. Você é precioso para Jesus. Continue sonhando. Continue deixando Deus fazer na sua vida, porque Ele vai fazer. Então nós estamos falando sobre visão. Quando nós falamos sobre visão, nós lembramos de tantos personagens bíblicos. Nós lembramos de Daniel, nós lembramos de pessoas que marcaram a história bíblica. Eu sempre falo, nomes estarão na Bíblia, na palavra, aqueles que marcaram a história. São nomes para serem lembrados. O que você vai deixar de legado? As pessoas irão lembrar de você quando você partir. O que as pessoas irão falar sobre você? Entenda isso. Maurício, um abraço e Deus abençoe sua vida, filho. Também te amo muito, viu? A paz do Senhor. Deus abençoe sua vida poderosamente, querido. A Bíblia diz que a outra característica da visão, a visão ela supre as necessidades de outros. Como assim, pastor? A verdadeira visão tem longo alcance, excede aquilo que um indivíduo é capaz de realizar. Se tiver verdadeiro valor, não apenas inclui outros, mas também atribui-lhes mais valor. Se você tiver uma visão que não seja útil para os outros, é provável que seja extremamente pequena. Vou falar uma coisa que você nunca poderá se esquecer. Isso é algo profético. Olha só, Deus não trabalha com individualidade. Trabalha com gerações. Vou falar de novo. Deus não trabalha com individualidade. Ele trabalha com gerações. Então, eu quero ministrar sobre a sua vida, que Deus vai te usar para abençoar gerações. Amém? Você será um canal de bênção para abençoar gerações. Seja um canal de bênção, queridos. Por que você está com medo? Por que você está acomodado? Por que você está duvidando até da sua própria visão? Eu quero dizer uma coisa. O medo ofusca a visão e gera descontrole. Vou repetir. O medo ofusca a visão e gera descontrole. Então não tenha medo. A Bíblia diz que Geazi ele sai para fora para ver o que estava acontecendo. Há um ruído, cavalos e cavaleiros inúmeros ao redor deles. E ele se encontrava sozinho. E ele teve medo. Ele corre apressadamente para despertar Eliseu de um sono tranquilo. Porque a Bíblia diz, deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Enquanto nós dormimos, o Senhor cuida de nós. Amém? E ele estava descontrolado. Geazi estava descontrolado pelo medo. Porque o medo ofusca a visão. Ele não tinha visão. Eliseu acorda, desperta, se levanta e olha para o acontecido, vê carros, vê cavalos e cavaleiros inúmeros.
E ele verbaliza uma palavra para o seu servo, dizendo: não temas, não tenha medo. Em outras palavras, não se descontrole. A Bíblia diz que Eliseu ora pelo seu servo para Deus, pedindo a Deus para abrir os olhos de Geazi, mas não são esses olhos, são esses olhos. Até então Geazi não tinha visão, e quem não tem visão faz coisas erradas. Quem não tem visão não sabe o que fazer, não tem discernimento. Quando Eliseu ora sobre a vida do seu servo Geazi, abra-lhes a visão se abre. E eu quero dizer que a oração, ela acalma o coração e abre a visão. Amém? Vou repetir. A visão, ela acalma o coração e abre a visão. Essa é a oração. O medo pode ver o inimigo. Então, Geazi estava observando o inimigo. Ele não estava enxergando o Deus de Eliseu. Embora que Geazi andava com Eliseu, Eliseu proporcionava milagres da parte de Deus. Ele entra na casa da viúva, aumenta o azeite. A Bíblia diz que Eliseu entra na casa de uma mulher rica com seu esposo, mas não tinha filhos. E Geazi estava ali. E Deus abre a madre daquela mulher, tem filhos. O filho com 5 anos está no campo com seu pai. E fala: minha cabeça está doendo, ele morre. Geazi está observando tudo, mas não tinha visão ainda. A mulher vai até onde Eliseu está. E Eliseu fala assim: Geazi, volta lá, leva o meu bordão, leva o meu cetro, coloca sobre aquele menino para viver. Ele não revive porque até então ele não tinha visão que faria diferença. Ele viu Eliseu voltar, ressuscitando o menino, colocando as... Geazi viu muita coisa. Amém? Mas foi nesse momento em Dotã. Dotã, como eu falei para você que no início, foi um lugar onde os irmãos de José entregou José aos ismaelitas, mas também Dotã é um lugar de oportunidade. Oportunidade de uma nova visão, de uma nova trajetória, de uma nova direção. Eu estou ministrando isso para você nesta manhã. Deus vai te dar uma nova direção. Deus vai abrir as portas para você. Deus vai trabalhar de dentro para fora na sua vida. Deus vai trazer algo, a existência, aquilo que não existe. O pouquinho de tempo, aquilo que há de vir não virá e não se tardará. Vai vir. Aquilo que você almeja, aquilo que você está latente no teu coração, se chama visão, vai arder na sua vida, vai vir à existência. Eu profetizo na sua vida. Vai vir à existência. Uma coisa que nós precisamos entender, que o medo pode ver o inimigo, mas a fé certamente enxerga a Deus. Não esqueça dessas palavras. O medo pode ver o inimigo, mas a fé certamente enxerga a Deus. Então Deus não trabalha com individualidade, Ele trabalha com gerações. Deus vai te capacitar, está te capacitando para inflamar gerações. Deus vai usar você como instrumentalidade dEle para inflamar as gerações. Seja bênção nas mãos do Senhor. A outra coisa, a visão ajuda a captar recursos. Vou repetir, a visão ajuda a captar recursos. Um dos benefícios mais valiosos da visão é que ela age como um imã, ela atrai. A visão atrai, queridos, como um imã. Atraindo, desafiando e unindo as pessoas. Deus vai fazer isso com você. Quando maior a visão, maior o potencial de atrair grande número de vencedores. Você é um vencedor. E você será como imã para a sua geração. Você vai atrair, não trair. Você vai atrair maior número de vencedores, porque você é um vencedor. Então Deus vai te capacitar. E aqui é um exemplo claro. Como imã que vai atrair
o maior número de vencedores. Tem vencedores, tem pessoas que estão esperando o seu posicionamento. Então você será como imã para atrair essas gerações, esses vencedores. Se você é um vencedor, você será como imã também para a sua geração, e a sua geração é vencedora também. Quanto mais desafiadora a visão, maior o empenho dos envolvidos a alcançá-la. Vou repetir. Quanto mais desafiadora a visão, maior o empenho dos envolvidos a alcançá-la. A Bíblia diz, lá em Daniel, no capítulo 1, quando houve o cerco babilônico, como Nabucodonosor trouxe de Judá os judeus ali, e havia alguns jovens. E ele prepara um banquete, manda preparar um banquete, e fala assim: olha, escolhe jovens sábios, jovens diferenciados, de excelência, que participarão do meu banquete. Mas havia 4 jovens: Ananias, Azarias e Misael, Ananias, Azarias e Daniel. Chamaram a atenção do chefe ali e de Nabucodonosor, e separaram, e colocaram todo tipo de iguaria sobre a mesa. Daniel, que era o líder, Beltesazar, chama os seus amigos, fala assim: olha, nós não poderemos nos contaminar com as iguarias do rei. E quem sabe Ananias, Misael e Azarias dizem: Daniel, o que nós iremos fazer então? Nós vamos pedir um prazo de 10 dias. Nós iremos entrar para um aposento, para o quarto, e nós vamos buscar a presença do Senhor. E assim eles fizeram. Eles não se contaminaram com as iguarias do rei, da mesa do rei. Eles se absteram desses alimentos, e a Bíblia diz que eles se alimentaram de verduras e legumes. E quem sabe todos os dias, quando batia na porta desses 4 jovens, ali o chefe, que era responsável pela cuidar daqueles 4 jovens, falou assim: olha, Daniel, eu estou te dando um voto de confiança. Se vocês não ficarem melhores do que os demais, eu vou morrer. Porque eu recebi a ordem de um rei. Mas quando nós somos visionários, nós fazemos coisas sobrenaturais. Nós confiamos no Senhor. E a Bíblia diz, queridos, que assim eles ficaram, comendo verduras e legumes. E a Bíblia diz que eles ficaram mais fortes que os demais. Muitas vezes surgem pratos, surgem iguarias. Aquilo que nós nunca comemos, nós começamos a nos alimentar e ficamos fracos. E quando eu falo sobre fraqueza, eu falo sobre 2 níveis de fraqueza: a fraqueza física e a fraqueza espiritual. Porque nós saboreamos pratos a qual nós nunca provamos. Mas Daniel resolveu não se contaminar. E nós precisamos, nós que temos visão, você que tem uma visão, você não pode se contaminar. E a Bíblia diz que ao passar esses dias, eles saem, eles ficam mais fortes que os demais, mais robustos. E Daniel era diferenciado. Era um homem sábio. A Bíblia diz lá em Daniel capítulo 6, ele tinha um espírito de excelência. Ele era dotado de sabedoria. Ele tinha visão. Não era a visão aqui, era a visão além do alcance. A visão que gera aqui. Igual eu falei para você no início, é latente. A visão é um termostato de seu sucesso. Eu vou repetir para você de novo. A visão é o termostato de seu sucesso. Então receba essa palavra nessa manhã. Tenha essa visão. E com tudo isso, por causa da ação de Daniel com seus amigos, proporcionou livramentos. Daniel tornou-se governador. Então Deus quer te usar, queridos, da maneira que você é. Não mude por causa de pessoas. Mude por causa do Senhor Jesus. A sua visão impactará sua geração. As pessoas estão nos analisando. As pessoas estão nos vendo. E o que nós iremos deixar de legado para a nossa geração?
Então, como eu disse, nós temos que ser como imã para gerar vencedores, para unir vencedores. E nós precisamos ser como imã. Pastor, e como é que eu posso ter essa visão? Primeiro, concentre-se em ouvir. A maior sabedoria não está aqui, a maior sabedoria está aqui. É por isso que Deus nos deu 2 ouvidos, que a maior sabedoria está aqui. A Bíblia diz, lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, na parte A, diz assim, olha, de sorte que a fé é pelo ouvir. A fé não é por falar, a fé é pelo ouvir. Quando nós escutamos, nós processamos a nossa resposta e reportamos-as com sabedoria. Então a fé, ela vem pelo ouvir. Amém? Ela vem pelo ouvir. Então de onde vem a visão? Para encontrar a visão que é indispensável ao líder, você tem de ser um bom ouvinte. Quando nós escutamos, quando nós ouvimos, nós processamos com sabedoria a nossa resposta. A nossa resposta, ela tem que ser reportada com sabedoria, queridos. E ela vai ser somente processada com sabedoria se nós ouvirmos. E nós precisamos ouvir. Segunda coisa, a voz interior. Nós temos que ouvir aqui. Deus fala conosco aqui. Como eu já disse, a visão começa no íntimo, aqui dentro. Você sabe qual é a maior missão da sua vida? Coloca isso no teu coração. Qual é a maior missão da minha vida? É minha família? Então investe na sua família. Transporte aos seus entes queridos essa visão, uma visão de vencedor, uma visão de conquista. Amém? A outra coisa que nós precisamos colocar aqui dentro é o que comove o meu coração. Não estou falando de sentimentos e emoções, porque emoções e sentimentos enganam-nos. Eu estou falando de razão, estou falando de espiritualidade. Você lembra? Processar uma resposta com sabedoria. Então, o que comove o seu coração? Qual é o seu sonho? Todos nós temos sonhos. Eu sempre falo em minha ministração, quem não sonha está morto. O que motiva a nossa fé, muitas vezes, é o nosso sonho. Qual é o tamanho do seu sonho? O que você pensa no seu futuro? Ah, pastor, o futuro pertence a Deus. Nós precisamos organizar o nosso presente para obter resposta em nosso futuro, queridos. Eu sempre processei. Quando eu aceitei a Cristo, eu não nasci no berço evangélico. Mas quando eu aceitei a Cristo, um dia foi falado a mim, foi referido uma palavra a mim. O que você pretende ser? Eu falei assim, eu vou ser um pregador, eu vou ser um pastor. E algumas pessoas que não sonhavam comigo, riram de mim. Você, gago, tímido, você nem conhece. Mas eu verbalizei uma palavra no futuro, porque a visão já estava dentro de mim. E eu busquei. Eu falei, Senhor, me capacita, porque é Deus que nos capacita. Às vezes, há médicos, há engenheiros. Eu não sei o que você pretende ser na sua vida. Mas o que eu sei, queridos, é que nós precisamos ser aquilo que nós verbalizamos. O nosso sonho. Qual é o tamanho do seu sonho? Qual é o tamanho do seu sonho? Então começa já a enxergar o seu sonho. Começa a profetizar. Eu vou ser isso. Há uma igreja onde eu pastoreava, uma pessoa queria ser um advogado, um rapaz muito jovem, pobre. Ele falou, pastor, mas como é que eu vou ser um advogado? Eu sei que há muitos obstáculos, mas ele já tinha a visão aqui. Eu falei assim, a Bíblia diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Se algo é latente no teu coração, está inflamado no seu coração, então você vai ser aquilo que você verbaliza.
E era o sonho dele. E assim Deus o fez. Amém? Então, qual é o tamanho do seu sonho? Se o que está procurando não for fruto de um desejo que vem do seu íntimo, do profundo de seu ser e daquilo em que você acredita, não será capaz de conquistá-lo. Eu vou repetir novamente para você não esquecer dessas palavras. Se o que está procurando não for fruto de um desejo que vem do seu íntimo, do profundo do seu ser, e daquilo em que você acredita, não será capaz de conquistá-lo. Você precisa conquistar. Amém? Não podemos ser uma pessoa impulsiva, aquela que age sem pensar. Amém? Nós não podemos ser uma pessoa impulsiva. Pessoas impulsivas, ela age pela emoção. Ela não tem direcionamento. Ela não tem uma definição concreta. Então, uma pessoa impulsiva age pela emoção, tá? Age pelo momento. Eu era uma pessoa impulsiva. Muitas vezes eu agia pelo momento, era impulsionado a fazer aquilo. Não, vou fazer isso, vai dar certo. E não dava certo. Então, eu preciso processar. Para ser um líder de visão, eu preciso ouvir a voz do meu interior. Deixar que o Espírito Santo age na minha vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele age na minha vida com gemidos inexprimíveis. Ele está aqui, ele está dentro de você. Não seja uma pessoa explosiva, uma pessoa impulsiva. Agir pelo momento, não vai dar certo, não vou fazer isso. Calma, acalma o teu coração. Você precisa acreditar nos teus sonhos. Você precisa acreditar na sua própria vida. Você precisa dar ouvidos à sua visão. Você lembra que eu falei? Que a palavra da fé, ela não vem aqui, ela vem aqui. Nós escutamos. De sorte que a fé vem pelo ouvir. Quando nós ouvimos, nós processamos aqui. Amém? Isso gera fé. Isso gera confiança, queridos. A outra coisa, nós não podemos ouvir a voz dos descontentes. Pastor, o que é a voz dos descontentes? Para ser líder visionário, eu não posso estar ao meu redor pessoas descontentes, pessoas revoltadas. Porque eu preciso crescer, eu preciso ser um imã para gerar vencedores em minha geração. Então, se eu ficar ouvindo vozes descontentes, voz de pessoas descontentes, pessoas que não sonham, não vai dar certo. E olha só, de onde vem a inspiração para as grandes ideias? De onde que vem? Será que nós já paramos para imaginar isso? Da onde que vem a inspiração para as grandes ideias? Da observação daquilo que não funciona. Então, essa é a resposta. De onde vem a inspiração para as grandes ideias? Aí vem a resposta. E a resposta é esta: observando aquilo que não funciona. Observando aquilo que não funciona. E nós observamos aquilo que não funciona, nós falamos assim, nós verbalizamos essa palavra. Não vou fazer isso, porque não funciona. Então nós precisamos ser observadores, bons ouvintes. Não é lançar palavras que geram maldição na vida de pessoas descontentes, não. Mas é observá-la. E aquilo que não funciona, nós não podemos trazer para a nossa vida. Amém? Nós não podemos. Quando nós ouvimos a voz do descontente, nunca será aquele projeto que Deus proporcionou na minha vida. Então, nós precisamos fugir da aparência do mal. Quando nós falamos sobre a voz do descontente, aquele que age sem pensar, são pessoas que agem sem pensar, não analisa a possibilidade de esperar o melhor momento.
Então, pessoas descontentes têm essa característica. Pastor, e qual é a característica dos descontentes? Não analisam, não pensam, agem sem pensar, não espera o melhor momento, ela é impulsiva, ela quer fazer o que vem na teia, né? Vem na cabeça. Eu, analisando tudo isso, eu sempre me comparei um animal, eu sempre uma ave predadora, a águia, eu gosto muito. E a águia, assim como todas as aves de rapina e demais animais predadores, tem visão frontal para poder ver, calcular a distância e encontrar suas presas. A visão frontal, queridos, é uma característica de animais predadores. As pessoas que têm a visão de uma águia conseguem enxergar o que a maioria não vê. Havendo visão, não há lugar para o medo. Entenda isso. Então a águia, ela sai da montanha e ela enxerga a sua presa distante. Amém? E então nós precisamos ter essa visão frontal. Entenda uma coisa, quando nós temos essa visão, você lembra aqui em 2 Reis, no capítulo 6, a qual eu estou ministrando nesta referência sobre Geazi, o servo de Eliseu, quando Eliseu orou, quando Eliseu impôs as suas mãos e falou: Senhor Deus, abra os olhos para que ele possa enxergar. Não é aqui, porque ele já estava enxergando o seu presente. Ele era limitado, e o que ele enxergava é só o quê? O desespero, estava com medo. Você lembra quando eu falei que o medo pode ver o inimigo, mas a fé certamente enxerga a Deus. Então, quando o Eliseu ele faz essa oração, os olhos que aqui de Geazi se abrem. E ele começa a enxergar impossibilidades. Ele começa a enxergar o sobrenatural. Quando Geazi ele vai novamente, segunda vez, para ver os exércitos inimigos, ele não enxerga mais a impossibilidade. Ele não enxerga mais o inimigo. Ele enxerga o grande exército do Senhor, que é muito maior do que os seus inimigos. Entenda isso. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas as que Deus preparou para os que o amam. Então, mas o que está escrito? As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram para o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Nós temos que ouvir aqui. Quando Eliseu ele ora para abrir os olhos do moço, ele ouviu aqui. Ele começou a enxergar aqui, na sua alma. Quando ele sai, ele não vê mais inimigo. Ele vê o mover do Senhor. Ele vê anjos. Ele vê exército de anjos ao redor. Ele volta para a presença de Eliseu feliz, cheio. E ele agora começa a enxergar aquilo que Eliseu estava enxergando. Então, quando os nossos olhos são abertos aqui, a visão, vai gerar em nós o quê? Algo sobrenatural, possibilidades, não impossibilidades. Nós vamos ver além do alcance, querido. A nossa visão será uma visão frontal. Será uma visão frontal. Nós, a partir daí, nós conquistaremos. Amém? A outra coisa aqui, a voz, nós precisamos ouvir a voz do sucesso.
Ninguém realiza grandes coisas sozinho. Para cumprir uma grande visão, você precisa de uma boa equipe, de pessoas que sonham junto com você. Amém? Para conquistar grandes coisas, você precisa andar com pessoas que sonham com você, que acreditam no seu sonho. Pessoas que não acreditam no seu sonho, não ande com elas. Elas vão querer desmotivar o teu sonho. Elas irão querer de alguma forma arrancar a visão que Deus proporcionou dentro de você. Elas não vão enxergar aquilo que você está enxergando. Então você precisa ouvir a voz do sucesso. Pastor, qual é a voz do sucesso? Andar com pessoas que sonham junto com você. Aí você vai escutá-las. Você vai crescer. Pessoas que querem crescer juntamente com você. Amém? Olha só. Além de bons conselhos que você vai receber e de alguém que esteja à sua frente na estrada da liderança, nós precisamos andar com mentores. Amém? O que é um mentor? Aquele que nos ensina, aqueles que nos direciona, aquele que sonha junto conosco, aqueles que nos fazem sonhar. Esses são mentores. Mentores são aqueles que nos fazem sonhar, acreditar, crer, confiar. Os discípulos andaram com um grande mentor, Jesus Cristo. E toda vez que eles observaram, Jesus nunca retrocedeu. Ele estava centrado em sua missão. Ele estava centrado em sua missão. Então, eu preciso andar com mentores que me faz sonhar. Entenda isso na sua vida. Que você comece a enxergar impossibilidades e ver que aquelas impossibilidades tornam-se possível. Fala assim, eu vou conquistar. E o seu mentor vai falar assim, você nasceu para vencer. Você nasceu para conquistar. Então, ande com eles. Eu tenho o meu maior mentor. Na verdade, eu tenho dois mentores, 3 mentores hoje. O Espírito Santo, Deus, que me vocacionou, me escolheu, me separou, para que hoje eu pudesse estar aqui, ministrando sobre o seu coração. Segundo, minha mãe. Um beijo, minha mãe. Deus abençoe a senhora. Eu observei a trajetória de crescimento para vencer. E ela venceu. Eu me lembro até hoje, queridos, nós morávamos numa cidade satélite do Gama, e ela tinha que fazer um curso em Planaltina de Goiás. Ela teve que arrumar uma chinela havaiana emprestada. E me lembro muito bem, eu nunca esqueço dessa cena, que um dia nós fomos despejados da nossa casa, pagávamos aluguel e não tinha condições de pagar, teve que separar os filhos. Foi o pior momento da nossa vida. Eu vi que a tristeza alcançou o coração dela, chorava, mas ela nunca desistiu dos seus sonhos. Então ela arrumou a chinela havaiana, começou a fazer o curso e ela venceu. Ela conquistou aquilo que ela sonhava. E nós estamos aqui. Eu acredito muito em Deus e agradeço muito a ela. Segundo, a minha esposa, a terceira pessoa, minha esposa. Minha esposa, às vezes, a pastora Regiane, às vezes, eu tô meio assim, e ela me conhece, e ela fala assim, meu amor, o que está acontecendo? Ela me chama de vida, né? Vida, o que está acontecendo? Assim, não sei, amor, vai dar certo. Vamos sonhar junto. Então, nós precisamos sonhar junto, queridos, e dar certo. Amém? Se o seu desejo é levar outros à grandeza, encontre um conselheiro. Você tem alguém assim para ajudá-lo a aguçar essa visão? Se você tem, faça como fez Eliseu. Vem cá, eu vou abrir, eu vou te mostrar aquilo que eu estou vendo. E ele começou a ver, começou a enxergar. E a vida de Geazi nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Entenda, queridos, nunca mais foi a mesma. A visão é para gerações, ela é transferível.
Eu vou repetir para você nunca esquecer o que eu estou falando. A visão é para gerações. Ela é transferível. Amém? É transferível. Glória a Deus. Estou terminando. Então, nós precisamos, se uma coisa que nós precisamos nos preocupar é que a minha visão vai impactar gerações. Então, ela é transferível. Pessoas vão olhar os meus filhos olham para mim, as pessoas que estão à minha volta, a igreja onde eu pastoreio, as ovelhas a qual Deus me colocou ali para administrar seu mordomo e cuidar delas, cuidar de suas feridas. As pessoas olham para mim porque vê algo em mim. E um dia um irmão falou assim: pastor, o senhor não erra? Eu falei assim: erro. Nós erramos, nós temos falhas. Mas sabe por que eu erro? Eu erro para acertar. É assim que eu faço. Eu sou como uma águia. Eu enxergo além do alcance. Nós precisamos ouvir a voz mais sublime na nossa vida. Embora seja verdade que sua visão deve partir do íntimo, aqui de dentro, tá? Do íntimo, não a restrinja às suas capacidades limitadas. Eu vou repetir, para você nunca esquecer isso. Embora seja verdade que sua visão deve partir do íntimo, não a restrinja às suas capacidades limitadas. Uma visão realmente valiosa deve incluir Deus. Sempre Deus. Somente Ele conhece sua capacidade plena. Você olha para fora de si e para além da sua própria existência. Entenda isso. Enquanto busca a sua visão, se não é provável que esteja deixando escapar seu verdadeiro potencial e aquilo que a vida tem de melhor para você. Então esteja concentrado. Não tenha uma visão limitada, porque o nosso Deus não tem limites. Amém? O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ele não é limitado. Então nós servimos um Deus que não tem limites. Enxerga além do alcance. Você vai conquistar. Avalia-se. Você precisa avaliar. Para melhorar a sua visão, então, para terminar aqui, que eu quero deixar em rápidas palavras. Para melhorar a sua visão, faça o seguinte: avalia-se. Comece a se avaliar. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, avalia-se. Será o que eu estou fazendo é correto? Está impactando gerações? Tem sido como imã para atrair vencedores? Avalia-se. Já pensou na visão para a sua vida? E articulou-a, avalia o modo como a concretiza. Converse com diversas pessoas importantes, íntimo, tá? Pedindo que expressem o que acham da sua visão. Então faça isso. Comece a se avaliar. Chega a sua esposa, você que é casado, chega a sua mãe, chega uma pessoa mais íntima, um amigo, fala assim: o que você acha que eu sou? Como eu sou? Teria como você se espelhar em mim? Comece a se avaliar. As pessoas que estão próximas a você, principalmente, falam assim: olha, você precisa mudar isso. O seu comportamento, em suas respostas. Às vezes, essas palavras vão te machucar um pouco, mas nós precisamos nos avaliar. Eu pergunto à minha esposa, a pastora Regiane, pergunto à minha mãe, eu pergunto aos amigos pastores. Eu começo a me avaliar. Os meus filhos, a minha filha, eu começo a me avaliar.
Eu tenho sido um bom pai, eu tenho sido um bom esposo, eu tenho sido um bom pastor, um bom filho. Como é que eu tenho sido? Eu começo a me avaliar. E eu vou consertar aquilo que está prejudicando alguém. Porque eu não posso prejudicar. Eu preciso abençoar. Eu preciso atrair vencedores. Olha só. Outra coisa, faça um autoexame. Se você não pôs em prática grande parte da sua visão, passe as próximas semanas ou meses pensando nela. Faça isso. Considere o que realmente lhe causa impacto no íntimo, aqui dentro. O que faz você chorar? O que faz você sonhar? O que lhe dá energia? Além disso, pense naquilo que você gostaria que fosse mudado no mundo ao seu redor. Você lembra que eu falei? Nós precisamos impactar a nossa geração. O que vê que não existe ainda, mas poderia existir? É muito forte essa palavra. É muito forte. O que ver que não existe ainda, mas poderia existir. Ouça a voz do seu coração. Uma vez que suas ideias comecem a ficar mais claras, escreva e converse com uma pessoa. Compartilhe suas ideias. Agora, só compartilhe suas ideias com pessoas que sonham com você. Não compartilhe sonho com pessoas que não sonham. O sonho alimenta a alma. Compartilhe suas ideias com aquelas que vão projetar junto contigo. Amém? Então, o que nós aprendemos nesta manhã foi que eu nasci para ser um visionário. E o líder sem visão não exerce liderança. Nós precisamos ter visão. Que Deus abençoe sua vida. Que a glória de Deus esteja sobre você. E que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Eu ministro nesta manhã toda sorte de bênção. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. O tempo está acabando. Que Deus abençoe.